Capítulo 291 A estranha casa na colina. Reticências. Shank quase revirou os olhos, sentindo que Anguisen era exatamente como seu antigo eu novato. Se ele não tivesse passado um tempo com o grão-mestre, talvez o suposto também pensasse que ele havia sido mais esperto que essas coisas, precisando bloquear as portas com cadeiras e móveis. Valeu a pena, mas a força dessas coisas foi suficiente para que eles arrombassem portas e janelas sem demora. Então, por que eles permitiram que os zumbis arranhassem as portas como gatos, arranhando? Tudo isso foi apenas para assustá-los e, mais importante, mantê-los aqui, impedindo-os de sair. Shank estava disposto a apostar que aquelas criaturas de palco já deveriam estar neste prédio com eles. Apenas os zumbis estavam fora, cercando o cenário. Pensando assim, Shank continuamente alimentava seus olhos com o ambiente. Desta vez, o prédio não estava limpo como o anterior em que entraram. Não. Desta vez, o prédio tinha um cheiro úmido e mofado de madeira podre que precisava urgentemente ser arrancada e jogada no fogo. Essa madeira era até imprópria para ser usada em cozinhas ao ar livre. Parecia estranho e enfrentava um mau presságio. Os móveis também estavam quebrados. Se alguém se sentasse neles, ele sentia que os muitos preços dos móveis desmoronariam, transformando-se em cinzas. Ele já tinha ouvido falar de peças e móveis antigos antes. Mas estes eram um pouco antigos demais para ele. E agora? A voz enrugada de Anguisen questionou. O que eles fazem? Nós nos preparamos para o inevitável enquanto procuramos uma saída segura. Bom, sim. Anguisen balançou a cabeça como uma galinha, seguindo muito perto de Shank. Neste momento, Shank era um imperador na mente de Anguisen. O que quer que ele dissesse, seria o que eles fariam. Sem Shank, Anguisen nem sabia como teria sobrevivido tanto tempo. Um suor frio se formou em suas costas ao pensar em tudo isso. Felizmente, o cara o agarrou antes de ser jogado pela janela daquela casa. Muito rapidamente, Shank tirou dos bolsos um isqueiro e uma vela de aparência comum. Por que você tem isso? Anguisen queria perguntar, mas não ousou. Isso poderia ser um hack de vida ou um hábito formado por esse tal de Shank. Ele sabia que as pessoas normalmente andavam com isqueiros, fossem fumantes ou não. Mas esta foi a primeira vez que viu alguém tirar uma vela. Falando nisso, o lugar com certeza era assustador. Vamos, certo. A dupla começou a se mover pelos assustadores corredores abertos enquanto ouvia os rangidos do chão podre. Rangido tio. Anguisen sentia seu coração pendurado em um único fio sempre que ouvia o chão ranger. Meu Deus, seu pobre coração não estava pronto para isso. Anguisen balançou a cabeça lamentavelmente. Suspiro. Um passo para frente, um passo para trás. A dupla avançou cautelosamente ao longo do prédio aparentemente de um andar. Do lado de fora, na verdade não tinha segundo andar, deixando-os saber que o que vissem ao entrar seria o que receberiam. Mas com toda a estranheza que viram hoje, quem pode dizer que não havia mais neste edifício do que aparenta? Rachadura. A dupla voltou-se simultaneamente para olhar o espaço agora aberto atrás deles. Mas embora não vissem nada, sabiam qual poderia ser o som. Zumbis. O quê? Eles já começaram a arrombar a porta. Nesse ritmo, não acabaríamos como comida de zumbi. Merda. Anguisen praguejou em voz alta. Se não conseguissem procurar uma solução ou uma saída, o seu fim estaria definitivamente próximo. Breque. Um som alto e estridente ecoou novamente, seguido por gritos altos e horríveis vindos de longe. Tio GRAWWW tio. Ah, não. Eles invadiram e estão indo em sua direção. Rápido. Temos que fugir. O olhar de Shank se estreitou, sabendo que eles estavam novamente direcionados para quem quer que essas coisas quisessem que eles fossem. Está trancado. Bloqueado. Porta por porta, a dupla tentou entrar em todas as que via, sem sucesso.
Até que finalmente chegaram à última da direita. Ponto. Pegadinha. O rosto de desespero de Anguisen se transformou em alegria e fugacidade no momento em que a porta se abriu. Hahaha tio. Eles encontraram um. Eles encontraram um. Shanky não disse nada, apenas entrando pela porta, destrancada. Então foi isso. Ele fechou a porta antes de olhar para a cena estranha que encontrou. Neste ponto, até ele ficou surpreso com a descoberta. Isso. Seus lábios tremeram em um leve estado de admiração. Estas eram paredes de pedra rankirianas. Dentro da gangue, Haru adorava Magic, Howlin era um fanático por corridas, Buou era um maníaco por treinamento, Zulin era um amante de videogames, Butler Shen era um maníaco ordeiro que gostava de tudo em seu lugar. Enquanto ele, por outro lado, era um maníaco por história. Ele amava história e tudo que era antigo, desde arqueologia até itens raros de muitas dinastias daquela época. Então, vendo essas paredes, como ele poderia não se sentir animado? Shanky olhou para as paredes que não apodreceram nem envelheceram com um olhar insondável. Enquanto isso, Anguisen apenas mordeu o lábio, olhando para Shanky com uma expressão desamparada no rosto. Mano, você não ouve essas criaturas arranhando a porta que acabamos de fechar? Você acha que temos tempo para admirar alguma coisa aqui? Você não vê uma escada na nossa frente. Anguisen não chorou, mas teve vontade de chorar. Ele queria agarrar Shanky e sacudi-lo até deixá-lo bobo. O que há de tão fascinante nestas paredes quando a sua segurança está em jogo? Acento grave 0 acento grave. Ponto. Anguisen estremeceu ao olhar para a escada assustadora, longa e sinuosa que parecia levar a um porão escuro. Gole. Parecia uma antiga escadaria das eras da dinastia. Emitia uma aura preocupante que não combinava com ele. Mas com as criaturas às suas costas e a escada à sua frente, a escolha já havia sido feita por eles. O que mais eles poderiam fazer se não descer? Segurando a vela, Shanky olhou para a escada. Vamos, é hora de ver por que essas criaturas os trouxeram para cá. Fim do capítulo. Capítulo 292 abaixo. Um passo à frente, outro passo à frente. Anguisen andou na ponta dos pés, segurando as roupas de Shanky. Suas mãos tremiam ligeiramente e seu corpo se arrepiava. Uma garganta seca, um conjunto de músculos da mandíbula contraídos e uma onda nauseante de ácido brotando em sua barriga. Quanto mais desciam a antiga escadaria de pedra escura, mofada e sinuosa, mais perturbador seu coração se tornava. Tio. Uma brisa suave, mas gelada, de repente acariciou sua bochecha do nada. De onde veio isso? Anguisen engoliu em seco, incapaz de molhar a garganta agora seca. Ele queria falar, mas sentiu a garganta apertada, como se temesse emitir algum som e atrair qualquer mal. Mamãe! Anguisen apertou ainda mais o traje de Shanky, constantemente jogando a cabeça atrás dos ombros para olhar para trás. Nos filmes de terror, sempre havia algo acompanhando os protagonistas pelas costas, não? Pare de ficar inquieto, Shanky falou em um momento calmo, com apenas leves tremores que não eram facilmente detectados. Os zumbis ainda não invadiram. Então não há nada atrás de nós. Sim, você está certo. Espero que você seja. Anguisen pensou, olhando para a escada mal iluminada que brilhava com tons de vela laranja amarelados. Temos que nos apressar e encontrar uma maneira de sair daqui. Então acelere o ritmo. Ele tem razão. Anguisen pensou, balançando a cabeça em concordância. Quem sabe quando os zumbis arrombariam aquela porta? Se eles não preparassem a fuga ou bloqueassem o caminho, as coisas só conseguiriam trabalho para si mesmas. Deus do céu! Anguisen já estava perdendo o juízo. Assim, a dupla desceu a antiga escadaria de pedra semelhante à de uma masmorra. E logo chegaram ao fundo. O que esperar? Buto 1. O coração de Anguisen congelou, sentindo suas pernas ficarem subitamente mais pesadas. Espere. Ele falou ansiosamente. Não deveríamos verificar primeiro? Seus instintos lhe disseram que havia perigo pela frente.
Shanky ficou quieto. Mesmo que um inimigo estivesse lá, as chamas de nossas velas já haviam sinalizado nossa chegada. Com os zumbis atrás, não temos escolha a não ser continuar andando. Dizendo isso, ele calmamente desceu mais alguns degraus antes de plantar firmemente os pés nos andares inferiores. Anguisen sabia que não tinha outra saída. Rangendo os dentes, ele também seguiu Shanky. E neste momento, a porta acima quebrou com um barulho alto e crepitante. Zumbis! Eles abriram caminho ininterruptamente. O que eles fazem agora? Anguisen deu um pulo de horror, incapaz de desviar os olhos da escada atrás deles. Shanky se forçou a olhar para o andar inferior onde estavam. Mas o que ele viu foi suficiente para lhe causar pesadelos por toda a eternidade. Plop! Seu corpo enfraqueceu de horror diante da visão horrível diante dele. Não nos toque. Por favor, deixe-nos ir. As lágrimas de Anguisen escorreram pela visão diante dele. Sim, eles estavam cercados. Aquelas criaturinhas vis com caudas, chifres e corpos apodrecidos sorriam diabolicamente para eles de todos os cantos do chão. Blue GGHH tio. Desta vez, Anguisen puxou depois de dar uma boa olhada nas coisas feias e assustadoras. Como pode algo ser tão horrível? Clitter tio. Houve aquele som estranho novamente. As criaturas ecoaram em uníssono com olhos brilhantes e brilhantes. Eles se acomodaram, tornando-se um com a parede, embora seus olhos ainda brilhassem como os dos lobos no escuro. E logo, os olhos terminaram completamente. Mas isso não foi tudo que Anguisen testemunhou. Sopro. A antiga sala que era tão grande quanto um antigo cofre de tesouro escondido agora tinha inúmeras pessoas pairando em desespero. Onde estão os habitantes da cidade? Seus corpos estavam manchados de sangue e suas roupas estavam rasgadas e rasgadas. Que espaço enorme! O espaço era tão grande, provavelmente construído como um refúgio para a cidade em situações difíceis nos tempos antigos. Mas agora, o espaço estava sendo usado por essas criaturas para prender todos eles. O engraçado é que o grande grupo de pessoas estava gritando e mandando a dupla fugir e correr quando os viu chegar. Mesmo assim, a dupla não pareceu ouvir nada. Foi só depois de dar mais alguns passos na sala que um manto de névoa, inexistente, desapareceu de seus olhos. Esses habitantes da cidade apareceram do nada. Era assim que Anguisen via as coisas, sem saber que os habitantes da cidade sempre estiveram aqui. Pessoas. Alguns bravos moradores da cidade chamaram a dupla com olhos vigilantes, não querendo chamar a atenção dessas criaturas que pairavam sobre eles nas paredes. Shanky e Anguisen alcançaram o homem de 40 e poucos anos cercado por outras pessoas. Este homem deveria ser o chefe da polícia ou um funcionário do governo que supervisionasse as atividades da cidade. E com certeza, ele estava certo. O homem era o prefeito Haimori. Sua esposa, filhos, homens e muitos outros viam-no como um pilar de apoio nestes tempos difíceis. Havia também vários policiais entre o grupo de centenas. Mas nada era mais chocante do que a pilha de ossos e roupas humanas no pequeno canto do vasto espaço. Anguisen mais uma vez amaldiçoou sua sorte, imaginando-se sendo comido por esses seres. Os olhos de Shanky entregaram-se, sem que ninguém soubesse o que ele pensava. Haimori, por outro lado, balançava a cabeça, vendo mais pessoas presas neste espaço. Suspiro. Vocês realmente têm azar de estar aqui. Todos os outros também pensavam assim. Diga-nos, você faz parte de alguma equipe de investigação? O país atribuiu importância ao nosso súbito desaparecimento. Seremos salvos. Um por um, muitos se reuniram, esperando por uma resposta milagrosa. É preciso saber que foi ontem que tudo isso aconteceu. No entanto, já parecia uma eternidade para eles. O próprio prefeito Haimori era um homem ocupado que precisava manter contato com muitos funcionários do governo em todo o país com tarefas, documentos e projetos a serem concluídos diariamente. Embora tenha passado apenas um dia, o celular dele e o de seus subordinados e secretária deveriam ter tocado várias vezes.
Se ainda houvesse sinal em todas as partes. Infelizmente, nenhuma chamada foi completada. Assim, quem o procura pode demorar 1 ou 2 dias, pensando que talvez ele tenha adoecido e possa chegar até eles. Mas se eles não pudessem contatá-lo por um tempo, eles definitivamente enviariam pessoas para investigar ou fazer ping-pong sobre sua localização, querendo saber o que estava acontecendo com ele. Além disso, os policiais e muitos outros também tiveram que entrar em contato constante com pessoas de fora da cidade. Então, se muitos relatórios sobre seu súbito desaparecimento fossem divulgados, os muitos funcionários de fora da cidade não achariam isso estranho. Porque os relatórios eram todos sobre pessoas desta cidade. Sem dúvida, todos estavam mais ou menos aproveitando o bom senso e sua importância para ajudar outras pessoas fora da cidade em seu resgate. Então eles sabiam que, eventualmente, as pessoas perceberiam seu desaparecimento. Mas por quanto tempo eles teriam que esperar a chegada de seus resgatadores? Pelo que sabiam, eles poderiam ser comidos durante esse tempo de espera. Ponto. A ansiedade de todos não tinha limites, questionando todos os visitantes do grupo ao lado deles desde ontem. Desde a sua captura, mais de 30 visitantes foram adicionados ao grupo no espaço de um único dia. Anguisen se sentiu desconfortável sob os olhos ardentes de todos. Todo mundo. Não é o que vocês pensam. Nós estávamos apenas de passagem pela cidade e paramos para comer. Isso. Haimori e os demais se entreolharam, vendo as chamas da esperança diminuir ainda mais. Prefeito Haimori, pensei que você disse que o governo definitivamente notaria nossa dissonância antes do anoitecer. Sim. Acho que você superestima seu valor para eles. Ou será que eles não chegaram? Boa madrepérola. Estamos condenados. Condenados, eu te digo. Acabaremos como comida para criaturas tensas. A atmosfera era sombria quanto mais reclamavam. É o bastante. O prefeito Haimori gritou. Eles achavam que eram os únicos com medo. Ele também era humano e estava com muito medo. Mas ele sabia mais do que ninguém que manter a mente calma em tempos difíceis faria com que a pessoa durasse mais. Até os policiais tentaram acalmar a multidão assustada, embora também estivessem desesperados. A voz trovejante de Haimori fez com que muitos se acalmassem. Juntamente com sua figura corpulenta, olhos penetrantes e rosto barbudo, ele emitia uma aura muito autoritária. Chega! Não importa o que aconteça. Se quisermos sobreviver, precisamos manter a calma. Agora, conte-nos. Qual é a situação lá fora? Pelas narrações dos visitantes anteriores, continuo tendo a sensação que todos vocês foram levados até aqui por essas coisas. Muitos policiais também concordaram com a cabeça. Shanky revelou um leve sorriso, olhando para o prefeito Haimori. Pelo menos alguém estava usando a cabeça. Shanky não falou, mas permitiu que Anguisen narrasse tudo o que se passou. Quanto mais ouviam, mais Haimori franzia a testa. Você diz que há mais uma pessoa entre vocês? Sim, Shanky respondeu. Você pode chamá-lo de grande mestre. Ele deve chegar a qualquer momento a partir de agora. Mas primeiro, conte-me tudo o que você sabe sobre o bebê. Reticências. Fim do capítulo. Capítulo 293 Flores Sangrentas. Você deseja que seu amigo morra aqui conosco? Se não, o que você quer dizer com ele estará aqui em breve? Tem certeza de que não é seu inimigo e não seu amigo? Todos tinham inúmeras palavras a dizer, mas não disseram nada. Mas antes que pudessem digerir ainda mais as palavras de Shanky, as paredes explodiram. Estrondo. Todos curvaram as costas com as mãos sobre a cabeça, protegendo-se o máximo que puderam. O que acabou de acontecer? As paredes explodiram abruptamente, liberando um fedor ainda mais desagradável no ar. Mas esta era a menor das suas preocupações. Olhando a cena pelas fendas entre os dedos, muitos ficaram surpresos com o surgimento repentino do jovem diante deles. Instantaneamente, as palavras de Shanky se repetiram em suas mentes. Era esse o amigo que ele disse que passaria por aqui?
O pobre rapaz foi jogado por diversas criaturas, todas prendendo-o impiedosamente. Mas não importava como olhassem para a cena, eles sentiam que o menino estava acompanhado por crianças brincando com ele. Calma demais. O menino estava calmo demais, como as águas calmas de um rio. Apóstrofo. Como ele faz isso? No momento em que todos avistaram as criaturas, eles mais uma vez caíram em Pucksville, engasgando e tentando se conter o máximo que podiam. Mas, além do desgosto, horror era tudo o que podiam sentir, olhando para o bebê apodrecido diante deles. Deus do céu! Todos inconscientemente deram vários passos para trás enquanto abaixavam a cabeça para evitar contato visual. A comida quente escorria pelas coxas de muitos. Os bebês choraram, as crianças uivaram e até os adultos ficaram desesperados. Que piada! A idade não tinha nada a ver com o medo. Vê-se que, se algum dia sobrevivessem a essa provação, até mesmo os defeitos ainda teriam medo das sombras em seus armários. Mais uma vez, tiveram que admirar o menino estranho que ainda permanecia tranquilo na presença do bebê. Shank permaneceu firme, semicerrando os olhos para o bebê revoltado. Ele realmente já viu coisas piores. Ele poderia lidar com isso. Então esse é o culpado? Parece que em breve descobriremos por que estamos aqui. Ponto. Hahaha tio. A risada estranha do bebê deu arrepios em todos. Muitos se abraçaram ansiosamente, sentindo os ventos frios soprando em seus corpos. O que queria deles? O bebê zombou, ainda vendo o quão calmo Dorian estava. Humano, você se atreve a me desprezar. Nem mesmo uma única onda de medo foi emitida pelo bastardo. Se isso não fosse um insulto ao seu ser, ele não sabia o que era. Droga! Nunca conheceu um mortal como o bastardo deitado no chão como se estivesse de férias. A criatura sentiu que estava socando um travesseiro macio. Não foi feio e assustador o suficiente. Não foi isso. Os outros mortais estavam morrendo de medo. Então deveria ser esse mortal anormal o problema. Por um momento, a criatura entrou num período de frustração. Mas logo revelou um sorriso travesso. Queria esperar mais para colher mais recompensas antes de iniciar seu plano mestre. No entanto, visto que esse bastardo se atreveu a desprezar isso, por que não começar? A criatura zombou. Continue fingindo. Em breve veremos o quão durão você realmente é. Ele decidiu começar agora. Clitter, tio. Com seu grito perturbador, levantou a mão e convocou todas as forças escondidas na escuridão. Estrondo. Rumble. Tio. O chão tremeu com uma força terrível, tornando difícil para qualquer um ficar de pé. Ah, tio! Muitos caíram de joelhos, mãos e barrigas, tentando encontrar seus centros de gravidade. Balanço para a esquerda, balanço para a direita, todos se sentiam como marinheiros numa noite forte. Papai! Alguns caíram no próprio vômito sem resistência. Mas o fedor de seu vômito era muito melhor do que o cheiro agora macabro que emanava do rei da corrida e das paredes apodrecidas. Ponto. Ah, tio! Larvas! Uma das senhoras gritou e todos viram cabecinhas girando no chão e nas paredes. Nojento! Nojento! Em pouco tempo, muitos ficaram de pé em meio ao estrondo que antes consideravam insuportável. Tio! As mulheres tremiam, observando os vermes nadando sobre seus sapatos e pés. Alguém, qualquer um, por favor, faça alguma coisa. As mulheres olhavam para os homens como se perguntassem se eram realmente homens. No entanto, os homens optaram por manter a igualdade neste caso. Em apenas 3 segundos, todo o chão estava coberto de larvas brancas, vermelhas, verdes e azuis de todos os tamanhos, comprimentos e larguras. Aqueles que estavam com as mãos no chão ou com o traseiro sentado sentiam os vermes rastejarem para cima e para baixo das roupas. Ah, tio, tire isso de mim. Como as pessoas postadas, eles começaram a sacudir e desabotoar as roupas para se livrar delas. E quanto à nudez, foda-se. Quem diabo se importa com isso agora? O estrondo morreu no momento em que os vermes encheram o chão. Os rastejantes assustadores estavam por todo lado.
E acompanhando-os estava a névoa que circundava o bebê apodrecido. Raimori olhou para o tornado nebuloso, sentindo uma sensação terrível crescer dentro dele. Não é bom. Uau! Clitter! Tio! O som parece lento novamente. E todas as criaturas pularam no tornado nebuloso. O que estava acontecendo lá? Ninguém viu o que muitos estavam fazendo dentro do tornado nebuloso. A névoa girou descontroladamente até ser completamente sugada pelas mãos do bebê apodrecido. E logo, o bebê olhou para eles com uma expressão cruel nos olhos. Seu menino agora tinha 1000 olhos olhando em todas as direções possíveis. Ninguém seria capaz de atacar furtivamente um ser tão terrível. Raimori sentiu os cabelos se arrepiarem. E agora, ponto. Todos estavam desesperados quando, de repente, seus corpos começaram a subir por conta própria. Ajuda! Ajuda! Tão doloroso! Anguizen tentou forçar a força invisível que estrangulava sua garganta, sem sucesso. Coração participando, olhos minando instáveis, rosto ficando roxo. Isso foi o mais próximo que ele chegou da morte. Mas a diversão estava apenas começando. Abaixo deles, os vermes também começaram a se fundir. Os vermes se fundiram, formando vermes maiores que ficavam diante de cada pessoa. Isto não foi tudo. Flores estranhas, vermelhas como sangue, surgem de repente do nada. Mas Shank os reconheceu. Não eram as flores que viram na primeira casa. Fim do capítulo. Capítulo 294. Um fim inevitável. Bahahaha tio, o bebê riu loucamente. As rosas são vermelhas e as violetas são azuis. O sol se põe e a lua nasce. A noite está linda e a festa também. Uau! As flores começaram a balançar e tremer, animadas demais para o banquete preparado para elas. Oh não! O que eles fazem? Todos lutaram para se libertar do aperto invisível que os mantinha no alto. Eles abrem as pernas, observando os vermes gigantes abrirem a boca em preparação para o referido banquete. E o que estava no menu? Eles. Sim, tenha medo de mim. O bebê sorriu lentamente, lambendo os lábios em êxtase pela onda de medo que recebeu. Aughh tio. Ele estremeceu alegremente, balançando o pescoço para frente e para trás. No entanto, no momento em que seu olhar pousou no humano, que ainda era destemido, ele só queria hackear o maldito bastardo até a morte. Mas mal sabia que em breve a hora de brincar acabaria. Dorian olhou para a cena sem expressão. Quase lá. Gotejamento tio. As pétalas vermelhas das flores gigantes começaram a derramar sangue gota a gota. Todos viram as gotas caírem no chão, mas não respingaram nem foram absorvidas pelo chão. Em vez disso, eles começaram a se mover em círculos pela sala, formando símbolos estranhos no chão. Todos se esforçaram para ler os símbolos, mas não conseguiram entender o assunto. Os olhos de Shank ficaram frios. Embora ele reconhecesse apenas um símbolo, era o suficiente para ver a destruição iminente se as coisas continuassem assim. Até mesmo o sistema não pôde evitar estremecer com a visão diante dele. Anfitrião, essas criaturas estão realmente cortejando a morte. O que ela viu? Não era este um ritual de mudança de sangue em yang. Foi um ritual tortuoso que poderia não apenas destruir a alma de um humano, mas também ajudar essas criaturas a devorar as almas de todos aqui sem reação. O que era preocupante eram as almas desses humanos. Uma vez realizado este ritual, mesmo que os humanos devorados sejam libertados hoje ou centenas de anos depois, suas almas teriam sido muito danificadas, não sendo nada parecidas com as de um humano. Cairia no que os céus chamam de intermediários. Para preencher a alma e remediar as coisas, esses humanos passariam por uma terrível tribulação por dezenas, milhares e até milhões de anos. Não havia como escapar disso. Somente um raio celestial poderia condicionar e preencher cada alma. Como um molde de barro, suas almas seriam reconstruídas. O triste é que mesmo depois de dezenas de milhares de anos de reconstrução, as suas primeiras reencarnações seriam animais. Em termos de hierarquia mortal, nada nestes mundos supera a alma humana. A própria alma era poderosa. Por isso,
O sistema sentiu pena desses humanos. Outros iriam para a reencarnação, enquanto enfrentariam um destino tão horrível por milhões de anos. E mesmo sendo animais, seriam muito doentes e teriam azar. No final, o problema começaria se o ritual fosse concluído. Anfitrião, você não deve deixar isso acontecer. Dorian estreitou os olhos, olhando para o sangue que percorria a sala, firmando a formação do ritual. Ainda não era hora de ele se revelar. Tio. Os vermes soltarão gritos ansiosos, mas animados, querendo começar a comer sua refeição. Tão impaciente. Esperem, meus amores. O bebê advertiu enquanto caminhava para o centro da formação. Com os olhos fechados, levantou as mãos para cima. Clitter. Não. Tio. Todos gritaram interiormente de horror, sentindo outra força puxando alguém para fora de seus corpos. Rei lutou ainda mais para manter os olhos abertos, queimando as pernas contra sua vontade. Seus joelhos tremiam, seu coração batia forte em seu próprio ritmo e seu corpo suava muito. Tão doloroso. Raimori sentiu como se alguém estivesse agarrando seu coração e apertando-o vigorosamente. Suas bochechas tremeram e suas narinas lutaram para respirar. Eu não quero morrer. O homem adulto, tão forte quanto uma montanha, de repente desabou quando imagens de sua vida passaram diante de seus olhos. Pela primeira vez em muito tempo, Raimori semeou lágrimas. E pouco antes de fechar os olhos pela última vez, ele parecia ter visto uma imagem pálida e fantasmagórica de si mesmo sendo desenhada. Butuum. Os batimentos cardíacos de Raimori ficaram mais fracos. Aquela era a alma dele? Raimori tentou se sacudir e se libertar, sem sucesso. E o medo que ele vinha pressionando esse tempo todo o atingiu como um tsunami. O que vai acontecer com ele depois disso? O medo do desconhecido dominou seus pensamentos. Por quê? Porque havia seres tão terríveis vivendo entre eles. Ele, como todas as outras pessoas no mundo, não tinha a menor ideia do mundo além. Mas o que mais o preocupava era a sua família aqui com ele. No enorme espaço, a formação sanguínea trabalhou ao lado das flores para extrair as partes das almas que começaram a mudar. Se alguém entrasse no vasto espaço agora, ficaria chocado com o país das maravilhas do inverno diante deles. Sim, a sala inteira estava agora coberta por espessas camadas de gelo avermelhado. Todo lugar estava gelado, com um cheiro excessivamente pungente no ar. Mas isso não pareceu perturbar o bebê do centro. Uau! Uma estranha luz vermelha caiu sobre o bebê, deixando-o crescer cada vez mais. E logo, um bebê do tamanho de um adulto ficou no centro da formação. Até terminar o ritual, ainda não poderia abandonar esta pele mortal. Muito imerso em suas ações, ele nem percebeu que 2 humanos do lote não foram afetados pelo que estava acontecendo. Está na hora. Dorian revelou um leve sorriso no rosto. Tio. Os gemidos baixos de muitos ecoaram, sentindo suas almas sendo arrancadas pouco a pouco. Seria esse o fim deles? Agitações de falta de vontade enchiam seus corações a cada segundo que passava. E justamente quando estavam prestes a ceder ao inevitável, de repente sentiram-se cair no chão. Muitos caíram em descrença. Eles foram libertados. Fim do capítulo. Capítulo 295. Salvo pelo sino. Salvo pelo gongo. Libertados do aperto sufocante, muitos começaram a tossir vigorosamente. Tosse, tio. Seus rostos roxo-azulados começaram a recuperar um profundo rubor cor de tomate. Tio, tão doloroso. Eles agarraram seus corações e rolaram, sentindo suas almas recolocadas à força em seus corpos. Até a polícia e os agentes da lei sentiram que tinham sofrido a pior forma de tortura de sempre. A sensação era indescritível e algo que eles desejavam nunca mais vivenciar. Seus olhos tremiam em espasmos. Quem? O bebê apodrecido abriu os olhos, procurando o culpado que interrompeu seu ritual. Mas antes que pudesse reagir, um enorme martelo o fez voar contra as paredes.
Bam! Ele colidiu com a espessa camada de gelo vermelho, liberando um tremor por toda a sala. Oh não! O rosto de todos ficou sombrio, observando as camadas afiadas de gelo caindo do teto. Os pais correram em direção aos filhos, arqueando as costas trêmulas, enquanto alguns rapidamente colocaram as mãos atrás do pescoço, rezando por um milagre. O tempo parecia congelado no lugar. Uau! Dorian jogou 13 moedas para o alto e chutou cada uma delas na velocidade da luz. Suspender. VMMM. As moedas emitiram uma onda de ressonância, espalhando-se pelo espaço da sala. Neve. Todos estavam curvados, esperando serem derrubados por gigantescas adagas de gelo afiadas. Então, quem pode lhes dizer por que agora nevava com flocos avermelhados? Apóstrofo. As moedas continuaram suspensas no ar, embora não houvesse mais gelo vindo de cima. Todos olharam para a camada transparente rosa acima com admiração. Ninguém precisava explicar o que aconteceu para eles entenderem. Essa coisa parecia ter salvado suas vidas. Mas quem fez isso? Quem foi quem colocou esta camada mágica acima? Inclinando a cabeça preguiçosamente, Dorian pendurou o martelo gigante nos ombros. Muito exagerado. O martelo era 3 vezes maior que seu tamanho. E as crianças olhavam a cena de boca aberta. Não diga mais. Esse cara foi definitivamente um protagonista. *0*. Ai! A carranca de todos congelou, ouvindo os sons de estrangulamento. Não estava morto? A água fria brilhou sobre suas chamas ardentes de esperança, vendo o bebê surgir dos escombros. Isso. Eles realmente ficariam bem? Você sabe o que fazer. Shank assentiu, ouvindo as palavras telepáticas de Dorian. As moedas que o grande mestre jogou anteriormente tinham finalidades diferentes, colocadas juntas como uma só. Alguns deveriam contrariar a formação de sangue abaixo, revertendo a nada, enquanto outros desempenhavam papéis. Mas pelas palavras do grão-mestre, ele não precisava se preocupar com os vermes gigantes atacando alguém. Os vermes ainda não podiam se mover até que o ritual fosse totalmente revertido ou concluído. Assim, sua missão recaiu sobre lidar com as plantas gigantes. Em particular, ele teve que lidar com aquela chamada mãe. Ele foi posicionado bem no fundo da coleção de flores. As flores cercavam a pilha de ossos humanos jogada em uma das extremidades do espaço. E claro, aquela chamada mãe cresceu diretamente na pilha. Que maldade! Puxando um chicote dourado transparente, Shank começou sua perseguição pela selva de flores. Enquanto isso, do lado de Dorian, as coisas esquentavam. Trituração. O bebê mastigou severamente os insetos na boca, como se fossem lanches. E o enorme buraco em sua cabeça começou a formar rachaduras que se iluminaram com uma dor total. Seu maldito filho de um mortal. A queimadura celestial ao redor do perímetro de sua ferida fez com que ele amaldiçoasse como uma megera no mercado. Seu corpo humano iria quebrar neste momento, e todo o seu trabalho seria em vão. As linhas douradas começaram a se espalhar desde o ferimento até o pescoço, como se seu corpo estivesse rachando por dentro. Olhando para Dorian, sua atitude indiferente, juntamente com tantas ações, apenas alimentou sua fúria. Eu vou te matar. Uau! O bebê se moveu muito rápido. Você viu isso? Onde estava? Todos estavam na ponta dos seus assentos. O sangue no rosto de Raimori secou. Rapaz! Está atrás de você. O bebê apareceu com um sorriso exultante no rosto. Tarde demais. Bam! Pedaços do chão saltaram vários metros no ar com o ataque repentino. Não consigo olhar. Estou com muito medo de olhar. Várias pessoas cobriram os olhos, mas ainda assim deram uma espiada na cena. Tudo bem, não foi culpa deles. A curiosidade era realmente um bastardo. E mesmo as crianças que antes choravam não conseguiam desviar os olhos da incrível luta. Todos saudam a magia. Mesmo em 1 milhão de anos, eles nunca esqueceriam uma luta tão grande. Sim,
Irmão mais velho, esmague aquele vilão nojento até virar polpa. Eles encorajaram em seus corações, não ousando expressar isso. Incrível! Esse irmão mais velho era tão incrível. Acento circunflexo p acento circunflexo. Ponto. PLAGH. O bebê cuspiu para o alto após receber uma pancada no peito. Bam, bam, bam. O bebê sentiu seu corpo preso no chão, destacando o quão fortes eram os ataques desse mortal. Mas chegaria a desistir. Não é uma chance. De novo. Dorian ergueu os lábios maliciosamente, balançando o martelo para o segundo round. Havia realmente algo que ele queria descobrir sobre a criatura. A aparição repentina de Loki o deixou nervoso. Em 4 dias a academia estará aberta. Quanto mais cedo eu descobrir sobre a situação do submundo, mais seguras serão as coisas. Tudo bem, vir, tio Boom. Dorian moveu seu martelo. E do outro lado, Shank também estava enfrentando uma batalha pesada sozinho. Mãe, ele começou na flor mais alta de todas, bem no fundo. Preciso chegar até a mãe rápido. Mas como poderia ser tão fácil? Rápido, olhe ali, não é o último visitante que veio esta noite. Alguém exclamou, e muitos viraram a cabeça a tempo de ver as pétalas de muitas flores gigantes se alongarem, formando gigantescos mantos vermelhos da morte. Todos olharam para o insignificante Shank na selva de flores gigantes. ... Ele conseguirá passar. Fim do capítulo. Capítulo 296 Enfrentando a realidade. Erguendo a cabeça com o chicote dourado na mão, Shank parecia um explorador de fantasia diante de uma enorme selva de flores mortais. Aqui vai nada. Correr. As pernas de Shank obedeceram ao seu comando, avançando através das plantas malignas. Tio tio. O cobertor gigante de pétalas pontiagudas veio até ele de todas as direções. Desvie para a esquerda, pule alto, role para a direita, abaixe-se. Shank sentiu a pressão com a velocidade crescente com que essas pétalas vinham em sua direção. Quanto mais eu avanço, mais rápidos serão os ataques deles. Eles estavam decididos a não querer que ele alcançasse a mãe. Tio Uau! Ele sacudiu o chicote, cortando vários cobertores vermelhos. Shank deu uma cambalhota para frente, esquivando-se de outro ataque antes de pousar e continuar sua carnificina. Tio Uau! 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 O público sentiu o sangue ferver, observando Shank se mover sem esforço pela selva perigosa. Não olhe como ele estava fazendo tudo parecer fácil. A velocidade com que essas pétalas se moviam era algo que eles não ousavam experimentar. O que significa ver apenas imagens posteriores. Se fossem eles já teriam se enrolado nas muitas pétalas gigantes e pontiagudas. E então, quem sabe o que essas pétalas fariam com elas? Chupá-los até secar, apertá-los tão bem como uma sucuri e quebrar seus ossos. Ninguém sabia o verdadeiro ataque dessas plantas. E, francamente, eles não queriam saber. Ponto. Que cara forte. Um dos policiais de alto escalão da cidade não pôde deixar de comentar. Quem diria que esse visitante com quem falaram antes era tão forte? Seu chicote mágico translúcido também o fez entender que essas pessoas provavelmente pertenciam a um departamento governamental especial que lidava com questões dessa natureza. Muitos também pensaram assim. Velho rei, você já imaginou que tais coisas existiam? Raimori balançou a cabeça amargamente. O mundo é realmente um lugar perigoso. Mas deixar a cidade depois disso seria estúpido. Por quê? Outro perguntou com uma voz relutante. Não, eles discordam. Você tem que saber que depois de tal provação, quase todos decidiram internamente deixar a cidade para sempre se sobrevivessem. Então, por que o prefeito estava dizendo tais palavras? Foi porque ele queria egoisticamente mantê-los aqui e continuar sendo prefeito em detrimento de suas vidas. Raimori pôde ver seus pensamentos, mas não se sentiu ofendido. Vocês ainda não pensaram nisso? Essas duas pessoas provavelmente fazem parte de um departamento especial que trabalha para o governo. Verdadeiro ou falso? Ninguém falou, mas seus olhos arregalados mostraram surpresa. Raimori apontou para Dorian.
Dê uma olhada nas roupas deles. Talvez você não consiga ver, mas sei que são caras. Acredite ou não, só o relógio do menino custa centenas de milhares. O que? Um suspiro coletivo ecoou, com muitos olhando para o relógio em dúvida, como se fosse de ouro. Se eles tivessem uma peça de roupa tão cara, ficariam com muito medo de usá-la. Ei, e se eles fossem assaltados nas ruas? Perder esse relógio foi o suficiente para fazê-los sofrer uma parada cardíaca. Olhando para o relógio único, muitos inconscientemente sentiram que as palavras de seu prefeito eram verdadeiras. Todos, pensem nisso, essas pessoas são versadas em lidar com tais situações e também são bem pagas. Isso significa que o governo conhece essas criaturas. Em outras palavras, onde quer que alguém vá, esses seres sempre estarão escondidos entre nós, ou nas sombras. Como isso pode ser? Muitos sentiram a cor sumir de seus rostos. Se esses seres estivessem por toda parte, então isso não significava que a única maneira de escapar de suas garras era deixar o país. Não, muitos balançaram a cabeça. Se o seu país estava infestado destas criaturas, talvez os outros países também enfrentassem os mesmos problemas. Nesse caso, não havia como escapar dessas coisas. Com o rosto tenso, Haimori também estava em estado de turbulência. Você acha que ele não gostaria de pegar sua família e fugir para algum lugar seguro? Essas coisas são boas em teoria. No entanto, era mais provável que a realidade o desapontasse. Não, algo exclamou, não querendo aceitar a realidade. Por quê? Como pode ser isso? Se foi como você disse, porque o governo não nos contou. O medo, o pânico e a preocupação fizeram com que algumas pessoas fizessem perguntas tolas. Desta vez, Haimori nem precisou falar. Um dos policiais olhou para o homem de aparência enlouquecida e rosto duro. Por que eles deveriam informar o público sobre a turbulência dos motores? A situação é a mesma de um alienígena descendo do espaço sideral. As coisas devem ser mantidas escondidas para evitar o pânico generalizado. Muitos concordaram com a cabeça. Relembrando os filmes sobre aliens que viram, eles sentiram que esta situação deveria ser semelhante. Angzen estreitou os lábios, sentindo que de alguma forma eles tinham tido a ideia do anel. Se o governo quisesse que isso permanecesse oculto, não teria permitido que Dorian montasse um estande em público, cuidando de tais assuntos ouvindo as palavras de Haimori. Isto é, era só ele, ou Dorian não se importava se o mundo inteiro soubesse. E ele estava realmente trabalhando com o governo. Angzen não sabia. Mas isso não impediu que muitos olhassem para ele. Você veio com o outro, Shanki, então você deve saber sobre o menino. Então conte-nos. O que o prefeito Haimori está dizendo é verdade. Meio em antecipação, meio em temor, muitos questionavam em um tom claramente controlado. Diga-nos, por que você está realmente aqui? Angzen sorriu vigorosamente. Você acreditaria se eu dissesse que estou indo me despedir de meus pais fantasmas? O que, quando as pessoas morrem, elas podem se tornar fantasmas. Não era uma coisa fictícia, mas sim realidade. Mais uma vez, isso fez com que todos entendessem que não importava para onde fossem, essas coisas sempre estariam por perto. Basta olhar para esse Angzen, que havia saído de outra cidade e se deparado com essa situação infeliz a caminho de sua aldeia. Os fatos estavam bem na cara deles. No final, eles não têm escolha senão viver com essas criaturas até o dia em que morrerem. Isto, que destino horrível! Ban! O tremor repentino fez todos pularem como gatos. E jogando suas cabeças na direção de Shanki, seus olhos assumiram uma aparência assombrada. Com isso aconteceu. Fim do capítulo. Capítulo 297. Chicote ardente da justiça. Piscar, piscar. Todo mundo tinha poucas palavras. Como isso aconteceu? Como as flores se multiplicaram? Garoto, esqueça essa coisa de cortar pétalas. Alguém na plateia não poderia deixar escapar. E Shanki, de 29 anos, amaldiçoou-se interiormente por deixar as coisas ficarem tão ruins. Isso mesmo,
A cada pétala que ele cortava, mais 2 cresciam no lugar. Mas isso não foi tudo. Se ele cortasse muitas pétalas da mesma flor, todo o caule da flor se dividiria em 2, como se fosse uma divisão celular. E uma vez separados, cada talo cresceria de volta ao seu diâmetro total. O que era mais assustador era que as pétalas recém-crescidas podiam estender-se por mais tempo do que suas contrapartes originais. Seus raios também eram mais longos e seus corpos mais vermelhos. Shanky ficou pasmo. Fiquei um pouco animado, não foi? Público, você acha? Não há tempo a perder. Pule aqui, role ali. Os pés de Shanky nunca pararam enquanto ele se movia pela selva agora mais fechada. O grão-mestre só disse para matar a mãe, mas não explicou a estranheza dessas flores. Provavelmente foi para deixá-lo aprender e sobreviver sozinho. Afinal, Dorian não poderia continuar alimentando-os com colher todas as vezes. As lições aprendidas mais rapidamente foram aquelas vivenciadas e abordadas por eles mesmos. Somente quando necessário Dorian os ajudaria. Como os futuros professores da academia podem ser inúteis? Eles tiveram que se fortalecer e provar o seu valor, não apenas pelo bem da academia, mas também pela sua reputação e prestígio. Quem gostaria que fossem seus discípulos se eles não se fortalecessem? Shanky estreitou os lábios. Se eles se multiplicarem quando cortados, só preciso aplicar a força perfeita para feri-los, tomando cuidado para não arrancar as pétalas das flores. Tio uau! Uma pétala próxima caiu para trás como uma criança cujas mãos foram arrancadas de uma caixa de biscoitos pelos pais. Tão odioso! Se tivessem olhos, as pétalas teriam olhado para Shanky com maldade. Ponto. Tenho que chegar à mãe rápido. Mas como posso fazer isso? O rosto de Shanky ficou um pouco perdido até que logo recuperou o vigor com um pensamento repentino. Aguentar. Não acabei de dominar a primeira etapa do Sonic Spin. Embora minha maestria não seja forte e muito deficiente, essas criaturas também não são muito fortes. Então deve ser o suficiente para eu sobreviver. Mas primeiro vou precisar de uma carona. Ponto. Tio Gru tio. As flores gemiam implacavelmente, não diminuindo seus ataques contra esse humano. Mas antes que pudessem reagir, o humano aumentou sua velocidade, bateu em várias hastes deles. Shanky manteve as pernas fechadas e segurou o chicote dourado com as 2 mãos. Rotação sônica. Shanky começou a girar tão rápido que o público só pôde ver um pequeno tornado dourado aparecer. Muitos adolescentes e crianças se abraçaram, chocando-se loucamente. Você vê isso? Você vê isso? Incrível! Você também pode jogar assim? Ah tio, por que a bateria do meu telefone acabou? Basta olhar para o filme de grande sucesso que eu poderia ter gravado. Bateria descarregada? Mano, acho que você tem sorte. O telefone de quase todo mundo estava quebrado e arrumado quando fomos carregados para cá. Ou seja, algumas pessoas até perderam seus telefones no caminho. F***. A partir de hoje, declaro esse cara como meu irmão. Vá se ferrar. Quem você pensa que é para ser irmão dele? Você não está apenas reivindicando relacionamentos neste momento. Claro, como alguém com potencial, sou o único digno de ser irmão dele. Incrível. 10 em 10. Pá, tio. As pétalas foram arrancadas sempre que tentaram tocar o tornado dourado. E assim como Shanky pretendia, suas pétalas não foram cortadas, mas feridas mortalmente. Rotação sônica. Shanky mais uma vez realizou o mesmo movimento após pousar uma boa distância à frente. Ele executou o giro do Sonic mais algumas vezes antes de chegar à pilha de ossos humanos. Mas se alguém pensasse que as falas eram as coisas mais estranhas aqui, teria uma grande surpresa. Ponto. A mãe, Shanky murmurou baixinho. Suas pétalas eram todas revestidas de ossos humanos e seu caule também era feito de uma coleção de ossos. Mas isso não foi tudo. Desde que rompeu sua concha mortal e fez o juramento celestial, os de Shanky eram muito diferentes dos de todos os outros. Ele semicerrou os olhos para o pequeno buraco na haste do dinheiro, vendo apenas várias figuras pálidas branco-azuladas nadando lá dentro. Isto
Estas eram almas humanas. Provavelmente eram aqueles cujos ossos estavam espalhados aqui. Em um dia, esses seres conseguiram causar tanta destruição. Shank estremeceu, pensando no que teria acontecido se eles tivessem chegado um dia depois ou mesmo 5. Olhando para as figuras nadando na haste óssea, suas almas estavam mudando. O caule funcionava como uma panela, cozinhando as almas para o benefício dessas criaturas, tornando-as mais fáceis de devorar. Tio-o-u-h-h-h tio-tio-tio. Os ouvidos de Shank zumbiam, ouvindo as almas chorando por dentro. Que desprezível! Shank ficou furioso. Não se preocupe, vou libertar todos vocês. Ponto. Com determinação, Shank olhou para a planta ossuda e maligna. O chicote de Shank voou até o caule ossudo da flor. Mas justamente quando estava prestes a atingir seu alvo, o caule de repente desenvolveu 10 garras ósseas, 5 de cada lado. Parecia uma medula espinhal com costelas saindo dos lados. Sua aparência era verdadeiramente estonteante. E ao contrário das outras flores, esta tinha olhos e boca cheia de dentes. Como esperado da mãe. Pá! A flor bloqueou o ataque, deixando-a envolver suas garras ósseas em vez de seu caule. Ha, tio! Seus olhos se voltaram para cima de alegria, como se estivessem se regozijando vitoriosamente. No entanto, era muito cedo para dizer se Shank havia perdido. Chicote ardente. Gru! Tio! A flor gritou em agonia, sentindo o transbordar de energia celestial quebrar a garra que segurava seu chicote. Isso dói! Isso dói! Em meio à evidente dor da mãe, Shank retraiu o chicote com o rosto inexpressivo. Você me subestima demais. Mas não se preocupe, vou acabar com as coisas rápido. Rotação sônica. Fim do capítulo. Capítulo 298 Sucesso. Rotação sônica. Chicote da justiça. Pá! Tio Gru tio. Ban! Um barulho estridente trovejou, seguido por uma chuva de ossos. A flor perfurou suas especiarias ósseas e pétalas de flores na pilha de ossos em que estava. Gru tio. Todos tremeram enquanto assistiam chover ossos humanos. Que força poderosa! Pena que eles não conseguiram ver a batalha claramente. Embora a mãe já estivesse num local elevado sobre a pilha de ossos, as outras flores imponentes que a rodeavam apenas lhes davam um vislumbre da cabeça da flor. Mas isso, somado à imagem saltitante de Shank, foi suficiente para visualizar a cena. Que sucesso de bilheteria! Se algum produtor de cinema estivesse aqui, choraria, desejando ter trazido suas câmeras. Que espetáculo! Shank rolou continuamente com o chicote na mão como Indiana Jones, evitando inúmeras bordas rolantes que o atacavam de frente. Para a esquerda, para a direita. Pular. Ban. A mãe parecia ter enlouquecido o tempo, pulverizando o chão como o casco. Tio esmague. Esmagar. Todas as 6 pétalas vermelho sangue revestidas com ossos humanos foram rápidas para pisar no chão, sem Shank descansar por um momento. Mas isso não foi tudo. Suas garras pontiagudas, semelhantes a uma caixa torácica, também o atacaram como adagas. Uau! O ar assobiava perigosamente. E por um momento, Shank também começou a ver sua morte apoiada nas paredes, batendo no relógio como se esperasse seu fim. Morte, apresse-se e morra. Não tenho uma eternidade para esperar por você. Shank, cerrando os dentes. Quer que ele morra? Impossível. Ele iria viver para morrer outro dia. Com um joelho no chão, o corpo torcido como Neo na matriz desviando das balas, Shank evitou os muitos espinhos ósseos que vinham em sua direção. Se sua força fosse ainda menor, ele já teria morrido há muito tempo. Esta batalha apenas firmou seu coração para ficar mais forte. Quando eu voltar, devo passar para o próximo Dan. Rotação sônica. Ban. Seu tornado dourado derrubou as pérolas mãe e as falhas, levando-o até o caule ósseo da flor. Não olhe como ele chegou aqui tão rápido. Durante todo esse tempo, ele estudou a mãe, percebendo que ela parecia ter algum tipo de intervalo entre seus ataques.
Ou seja, se usasse todas as suas pétalas e garras, esperaria de 1 a 3 segundos antes de atacar novamente. Ele também notou que as cores de suas pétalas ficavam um pouco mais escuras do que antes sempre que estava prestes a lançar um ataque. Levando tudo isso em consideração, Shank não apenas se moveu no momento preciso, mas também conseguiu colocar a primeira parte do selo no talo ósseo antes de fazer rodas para trás, afastando-se dele. Bam! 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 A mãe atacou implacavelmente após algum tempo. E como planejado, Shank se esquivou até que a criatura pareceu ficar sem energia. Selo número 2. Ele fez o mesmo ato, colocando o papel do segundo talismã na posição indicada pelo grão-mestre. Tudo bem, faltam mais 3. Tio Ban, 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 tio. A mãe ficava continuamente agressiva, com Shank dando cambalhotas, pulando, deslizando e se movendo como um artista de circo. E logo todas as 5 partes foram colocadas no caule da flor. Mas algo bizarro aconteceu no momento em que ele colocou a última peça. VMM. Todas as 5 tiras marrons douradas aproximaram-se umas das outras e algo como uma só. Até parecerem um pedaço de folha de papel não cortada. Bom, os poderes do selo estavam prestes a ser liberados. Mas ainda havia uma coisa que Shank precisava fazer para ativá-lo totalmente. Ban, 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 tio. Shank esperou o tempo de espera mais uma vez antes de mover as mãos rapidamente. Tio TS ATS 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 a tio. Shank cantou vigorosamente, e mesmo depois que o tempo de espera acabou, ele ainda se esquivou enquanto cantava. Sua atenção estava principalmente no papel que lentamente se iluminava em azul. Como uma jarra vazia cheia de água, a cor azul começava na parte inferior do lençol, iluminando-se para cima. Vamos, vamos. Shank também estava ficando ansioso, pois suas forças estavam diminuindo. O que? Ele estava lutando há muito tempo, movendo-se pela tediosa selva de flores. Então, como ele poderia não se sentir esgotado? Se não fosse por essas flores serem um pouco mais fracas do que ele, teria sido impossível chegar onde ele estava. No final, a força foi quem falou. A flor percebeu a estranheza em seu talo de dinheiro, sentindo seus movimentos restringidos por uma força desconhecida. Somente quando olhou para o talo suas pétalas ficaram alertas. Casca, casca, casca. Ele usou suas pontas ósseas para descascar o papel, sem sucesso. O maldito papel parecia grudado como cola. E quanto mais a luz azul cobria o estranho papel, mais ele sentia o controle sobre suas pontas e pétalas ficando cada vez mais fraco. Não, este misterioso papel dourado estava despertando seus movimentos. Ele olhou para Shank implacavelmente como se dissesse, você fez isso, Ban, Ban. Ban, queria usar sua força restante para matar o maldito humano que o colocou nessa situação. Morrer, morrer, morrer. Bones voou no ar com cada ataque. Inspire, expire. A respiração de Shank começou a ficar rouca. Quase lá, quase lá. A luz azul cobriu quase todo o papel. Ban, 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 ban. Os ataques da mãe ficaram visivelmente fracos até que ela não conseguiu mais levantar suas pétalas e espinhos após seu último ataque. A mãe congelou encurvada, com suas pétalas e especiarias tocando o chão. Dormindo, Humph, eu serei o juiz disso. Cutucar, cutucar. Shank cutucou-o diversas vezes, só para ter certeza. Afinal, não era assim que os filmes de terror gostam de assustar uma pessoa. Sem chance, ele era muito inteligente para isso. Cutucar, cutucar, tocar, tocar, pá, pá, tio, Shank suspirou de alívio, também notando que todas as outras flores também se curvaram como a mãe e pareciam ter caído em sono profundo também. Hahaha tio. Shank caiu na pilha de ossos, sentindo seus joelhos e corpo tremerem fortemente. Sucesso! Acento circunflexo triângulo acento circunflexo. Fim do capítulo. Capítulo 299 finalmente disposto. Olha,
Essas flores malignas estão agindo de forma estranha. Você acha que o jovem conseguiu realizar o que queria? Alguém deixou escapar e algumas pessoas também notaram a estranheza dessas flores. Essas flores não tinham olhos, mas de alguma forma davam a todos a impressão de que estavam dormindo. Então, o que é essa operação? Deitado na pilha de ossos com as mãos abertas, suor no corpo e alguns cortes no rosto, Shank virou a cabeça para o buraco na haste óssea. E com certeza, o conjunto de almas que parecia estar se movendo no sentido horário começou a se mover no sentido anti-horário. Shank não sabia o que isso representava, mas sabia que deveria ser por causa do selo. Ótimo! Shank se sentiu como um super-herói, especialmente depois de ver as almas lá dentro lhe agradecerem. Deve-se notar que depois de espiar, assim como ele podia vê-los, eles também podiam vê-lo. E embora eles não pudessem pronunciar palavras no fluxo sempre em movimento, suas palavras murmuradas e olhares eram suficientes para transmitir sua gratidão. Mas a mais reconhecível das muitas almas estranhas era uma pessoa que ele não tinha visto antes e que ainda reconhecia. O homem nas fotos. Clive Kong-Xian. Shank ficou surpreso. Este era o dono do diário que eles liam. Em seu escritório, avistaram a foto do homem segurando a esposa e o filho recém-nascido. Pena que esse filho dele provavelmente morreu, mas teve seu corpo tomado por uma criatura desconhecida. Shank se sentiu um pouco mal ao ver a alma de tantas pessoas. Há apenas um dia, eles estavam vivos, e provavelmente ainda não era a hora deles morrerem. Mas o surgimento das criaturas os matou, interrompendo suas vidas frutíferas. Apenas lendo o diário do homem, era possível perceber o quão feliz o homem estava com sua vida. Suspiro. Se tivéssemos vindo aqui antes, talvez teríamos conseguido salvar todos eles, certo? Shank ergueu o braço até o teto e cerrou o punho com uma expressão determinada nos olhos. Juro que um dia farei com que as criaturas não ousem dar mais nenhum passo neste mundo. Eu me tornarei um dos maiores defensores da humanidade. E assim, uma estranha mudança ocorreu na história da humanidade, dando origem a um mestre terrível que fazia os monstros se encolherem e fugirem a cada passo. Disse que o mestre Shank, de barba branca, poderia exterminar legiões de criaturas com um único chicote. Seus movimentos eram tão aterrorizantes que os ministros não ousavam brincar nas fofuras que ele mais frequentava. Mas o que mais chamou a atenção foram os muitos discípulos geniais que ele reuniu sob suas asas. Sim, ao lado de seus irmãos da tempestade. Mas essa era uma história da qual apenas as gerações futuras poderiam contar. Por enquanto, o vibrante Shank, de 29 anos, era apenas um exorcista sem categoria. Shank calmamente jogou uma pilha na boca e se concentrou em melhorar sua força. Ele ainda tinha que limpar e exorcizar a mãe, mandando as almas para o papel. Se eu puder exorcizar a mãe, poderei obter pontos de morte suficientes para me levar ao próximo posto de exorcista. Até agora, todas as criaturas com as quais ele lidou durante esse tempo, juntamente com esta flor, deveriam ser suficientes para tirá-lo do status de não classificado. Acima da categoria sem classificação estão os exorcistas de classificação H. E em ordem crescente, é preciso passar do H para o A, seguido pelas classes S, duplo S, triplo S, divino e celestial. Novamente, para subir de posto, é preciso limpar, exorcizar e matar a quantidade necessária de demônios, carniçais ou qualquer outra entidade do submundo para subir de posto. O número de pontos reunidos também dependeria do tipo de criaturas do submundo que eles exorcizaram. Mas atingir o requisito mínimo de mortes é apenas um aspecto. O número de feitiços, encantamentos e informações conhecidas pelo anfitrião ou qualquer exorcista também desempenham um papel no seu aumento de nível. Assim como na sua força geral. Embora Shank já tivesse ultrapassado sua concha mortal, ele ainda não conseguiu se classificar para um exorcista de nível H por causa desses outros fatores. Primeiro, ele ainda estava dominando algumas habilidades e feitiços básicos. Além disso, ele ainda não havia reunido pontos de morte suficientes.
Mas depois de hoje, essas coisas não seriam um problema. Eles ainda tinham mais 4 dias antes da abertura da academia. E o grão-mestre deu a cada um deles a tarefa de se tornarem exorcistas de grau 1H. Do rank H ascendendo ao A, cada rank tinha 9 graus pelos quais era preciso passar. O grande mestre disse a todos para deixarem-o no rank antes da abertura oficial da academia. E quem irá testá-los foi Pandrol. Shank fechou os olhos, absorvendo a pílula em seu organismo. Não importa o que, eu devo me classificar. Ponto. Droga. Você, seu monstro? Estrondo. O bebê bateu na parede, sentindo seus ossos quebrarem de forma anormal. Monstro. Dorian riu, avançando de brincadeira em direção ao pobre bebê. Que engraçado. Seus membros tremiam, e ele nem conseguia mais ficar de pé. Desculpe desapontá-lo, mas sou tão humano quanto parece. Bebê, você está brincando comigo, não é? Antes que o bebê trêmulo pudesse ficar de pé novamente, Dorian apareceu como o vento. E a próxima coisa que percebeu foi que o humano bastardo o chutou para o teto como uma bola. Pá! O bebê queria chorar, mas não chorava. Droga! Que tipo de azar teve para encontrar esse humano odioso? Usando uma única luva branca, Dorian pulou no ar e tirou o bebê do teto. Bam! O bebê pousou com os lábios beijando o chão e o pé de Dorian em sua cabeça apodrecida e infestada de vermes. Mas isso era o que era estranho. Os vermes parecem escapar do toque de Dorian como se estivessem correndo para salvar suas vidas. Público, tio Ban, tio. Todos assistiram aos ataques brutais de Dorian e estremeceram. Que criança assustadora. Veja como ele está intimidando essa criatura até as lágrimas. Chega, você me deixa ir. Ban, meu coração, você quebrou um dos meus corações, seu bastardo. Ban, espere, estou pronto para conversar. Ban, você não me ouviu, eu disse que estou pronto para conversar. Ban, tio, humano, por favor. Estou disposto a conversar. Chega de truques. O martelo de Dorian congelou a centímetros do rosto da criatura. Oh, então por que você não disse isso antes? Reticências. Fim do capítulo. Capítulo 300. Um fator desconhecido. Maldito humano. Como você espera que eu fale bem com seu pé batendo meu rosto no chão? Tosse, tio. O bebê adequado cerrou a boca verde e sangrenta em desespero. Por mais relutante que fosse, entendia que esse cara era um exorcista. Claro, não reconheceu as ações de Dorian porque nunca tinha visto um exercício. Ele calculou que a maioria, se não todas as criaturas que vagam por este mundo também podem nunca ter visto um. A menos que alguém fosse uma criatura de classificação extremamente alta, não teria permissão para se mover de um mundo para outro. Assim, só estava familiarizado com os assuntos deste mundo. Por causa da certeza de que nenhum exorcista poderia estar aqui, sentiu que este humano poderia ter apenas pegado um objeto celestial para usar contra ele. Pena que isso foi todo o seu pensamento positivo. No momento em que olhou para as flores no canto mais distante, seu rosto ficou sombrio. O que ele viu? O outro humano estava exorcizando suas amadas flores. Conectando 1 e 2, entendeu imediatamente que aquele que transforma seu corpo em polpa também deve ser um exorcista forte. Sim, também nunca viu um exorcismo antes. Porém, o anel celestial que caiu não poderia estar enganado. Foi algo que ouviu de outras criaturas do submundo. Exorcistas. Mas por quê? Como isso pode ser? Seu rosto verde e ensanguentado estava distorcido de má vontade. Há quantos anos nunca houve um exorcista neste mundo? Então, de onde veio esse bastardo? Ele queria fugir para salvar sua vida. No entanto, o humano que o espancou não deu chance. Além do mais, parecia ter perdido a conexão com os zumbis lá fora. O rosto da criatura estava ainda mais solene. Quem matou esses zumbis? Poderia haver mais exorcistas nas proximidades. Ele intencionalmente soltou um dos vermes em sua boca, deixando-o pegar emprestado nas paredes e desaparecer para verificar as coisas.
Esses vermes poderiam se mover como um raio se quisessem. E num piscar de olhos, apareceu fora do prédio. Mas nenhum zumbi estava à vista. E isso não foi tudo. O verme se viu incapaz de deixar a cidade ou mesmo deste mundo. Era como se estivessem numa bolha, sem ter para onde correr. Foi então que o bebê apodrecido entendeu que esses bastardos exorcistas haviam preparado uma armadilha para eles, assim como também haviam preparado uma armadilha para os humanos desta cidade. Droga! Tão odioso! T acento circunflexo T. Ponto. Dorian estreitou o olhar, liberando um ar terrível que fez até o público se encolher de medo. O que? A pressão era tão grande que o bebê apodrecido não conseguia nem mexer os dedos. E se Dorian não tivesse focado sua aura na criatura, todos os outros na sala também teriam caído no chão, sentindo o poder de sua aura também. Dorian há muito se sentia desconfortável com aquele coringa que se autodenominava Loki. O que ele estava fazendo neste mundo? Fatores repentinos poderiam alterar a escala da guerra. E Dorian, meticuloso como era, levou em consideração todos os aspectos surpreendentes que surgiram. Embora Loki pertencesse aos céus, era difícil dizer se o famoso e imprevisível Deus Menor colocaria ou não a mão neste assunto. Desde que chegou aqui, ele nunca tinha visto um único anjo por perto, nem falava menos de outro Deus. Se esses seres celestiais estivessem por perto, você acha que as coisas teriam sido tão ruins? Este mundo era um mundo negligenciado, esquecido involuntariamente pelos céus. Com a sua vinda para cá, talvez apenas alguns tenham notado o problema e tenham trazido o sistema através de um canal seguro. Eu arriscaria dizer que talvez apenas o mestre do sistema e alguns outros possam saber disso. Para não assustar o inimigo ou atrapalhar a venda, eles provavelmente mantiveram o assunto em sigilo. Principalmente com personagens como Loki por aí. Nas ruas, Dorian conseguia ver através do disfarce de muitos demônios com seu terceiro olho. Eles andavam entre os vivos como se fossem verdadeiramente humanos. Mas com seu terceiro olho, ele podia ver granizo, chifres e até penas escuras para aqueles seres que podiam voar. No entanto, ele não conseguia ver nenhum anjo à vista. Pode ser que ele estivesse fraco demais para vê-los com o olho de arremesso, visto que ainda estava com pouca força. Mesmo assim, como exorcista e pessoa da ordem celestial, ele ainda deveria ser capaz de ver suas auréolas. Mas tudo o que ele viu foram criaturas do submundo onde quer que ele se voltasse. Na verdade, ele também sentiu alguns mais fortes se movendo. Ele não conseguia ver através do disfarce porque eles eram mais fortes. No entanto, Dorian sempre teve um dom especial, mesmo em seu antigo mundo. Ele podia sentir se um ser era humano ou não, logo de cara. Não importa como eles disfarçassem seu cheiro, mudassem suas formas ou criassem ilusões ao seu redor, ele sempre saberia. Foi também por isso que ele sentiu que Loki estava por perto na forma daquele pássaro. Dorian não sabia disso, mas suas ações chocaram Loki além da conta. Até Lúcifer levou milhares e milhares de anos para decifrá-lo de outros animais mortais. Além do mais, muitos no reino celestial também enfrentaram tais situações. Mesmo quando visitou muitos mundos, ele também nunca foi descoberto por humanos, anjos, deuses e criaturas do submundo. Então, como não ficar chocado com o fato de Dorian, que ele nunca tinha visto antes, identificá-lo tão bem? Como descrever esse sentimento? Loki estava muito interessado nesse novo brinquedo que encontrou. Ponto. No final, Dorian tinha certeza de que este mundo negligenciado não deveria ter quase nenhum deus por perto. Nesse caso, o que o deus da travessura estava fazendo aqui? Dorian não gostou nem um pouco disso. Tio a tio. Ele pressionou com força a cabeça apodrecida do bebê. Fala. Quero saber tudo. Fim do capítulo. O destino pode mudar. Nossa natureza, jamais. Arthur Schopenhauer.